E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos entender como e por que os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. No final do século XIX, o Império do Japão passou por diversas mudanças, com destaque para a modernização e a industrialização. Essas duas principais mudanças necessitavam, obviamente, de muitos recursos para que fossem abastecidas, principalmente dos recursos naturais, como era o caso dos minérios e do petróleo. No entanto, por estar localizado em uma região geograficamente pequena e de recursos naturais limitados, o Japão teve que adotar uma política econômica e militar mais ofensiva, com a finalidade de expandir seus territórios para regiões mais ricas, que rendessem aos japoneses os recursos necessários para a manutenção e o abastecimento de todo o seu processo de modernização e de industrialização. Entre as décadas de 1880 e 1940, o Japão invadiu, ocupou e anexou quase todos os territórios da Oceania e algumas regiões da Ásia e do Oceano Pacífico. Todo esse avanço japonês, principalmente a partir da década de 1930, causou uma grande preocupação e desconforto para os países próximos, assim como a Austrália, China e União Soviética, e também para os países mais distantes, assim como o Reino Unido e os Estados Unidos. Todas essas nações que eu acabei de citar também tinham interesses na Ásia, Pacífico e Oceania, e todo esse contexto fez com que todo o mundo, entre aspas, ficasse contra o Japão, que lutava sozinho pelos seus interesses. Apesar do Japão ser uma ameaça para um conjunto de diversas nações, somente algumas dessas nações tomaram a frente na luta contra o expansionismo japonês. Nos anos de 1940 e 1941, os Estados Unidos, Reino Unido, China e Holanda deram início ao processo de um embargo comercial contra o Japão, ou seja, interromperam a venda de seus recursos naturais, principalmente do petróleo. Essa medida tomada pelos Estados Unidos e seus aliados colocaram o Japão em uma situação muito difícil, porque apesar de invadir regiões para obter os recursos naturais, o Japão ainda assim precisava de mais. Então, os japoneses também compravam esses recursos de outros países, que no caso eram os mesmos que realizaram o embargo. Com o início desse embargo, o Japão se viu em uma situação muito delicada e que deveria tomar uma decisão o quanto antes, para não sofrer um colapso econômico e industrial. Sendo assim, os japoneses tinham apenas duas opções: interromper o avanço e desocupar algumas regiões para que desta forma o embargo fosse cancelado, ou então continuar com a campanha militar e expansionista na tentativa de derrotar seus inimigos e superar o embargo comercial do petróleo. Diante de todas essas circunstâncias, ainda em 1940, Japão, Alemanha e Itália assinaram um novo acordo militar e comercial e fundaram as potências do eixo. Após aliar-se definitivamente com a Alemanha e Itália e entrar oficialmente na Segunda Guerra Mundial, o Japão acabou optando pela segunda opção, ou seja, continuar com a campanha militar e expansionista. Essa escolha feita pelo Japão já era esperada, sendo importante lembrar de uma coisa: na cultura japonesa, o ato de se render ou de se curvar perante o inimigo é um ato totalmente vergonhoso e inadmissível. Ainda entre os anos de 1940 e 1941, o Japão deu início ao planejamento de um ataque contra os Estados Unidos, com o objetivo de desestabilizar a frota naval norte-americana do Pacífico, que ficava localizada no Havaí e que era uma grande pedra no caminho dos japoneses. A ideia por trás do ataque era evitar que os norte-americanos mantivessem uma força militar muito presente no Pacífico, e que desta forma os japoneses pudessem também conquistar mais regiões ricas em petróleo na tentativa de superar o embargo comercial. E foi assim que no dia 7 de dezembro de 1941, a Marinha Imperial Japonesa realizou um ataque surpresa contra os Estados Unidos, causando graves baixas e destruições na base naval de Pearl Harbor. Em resposta ao ataque japonês, os Estados Unidos declararam guerra contra o Japão e entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Também é importante lembrar que antes de sofrer o ataque japonês, os Estados Unidos já participavam da guerra. No entanto, era uma participação indireta,
onde os norte-americanos colaboravam apenas com apoios financeiros e com o envio de suprimentos e equipamentos militares. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like para ajudar no crescimento do canal. O meu muito obrigado e até mais.